TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo e que você, telespectador, que está em casa, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira que fez um pouco de frio em Divinópolis, é a última terça-feira do mês. Já estamos nos despedindo do mês 8. Já no final de semana entraremos no mês de setembro, mês 9, aí sim viveremos os 4 últimos meses de 2023. E sem perda de tempo eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no Amostra Grátis, pela primeira vez a sua entrevista ao vivo, eu recebo o Dr. Álvaro Vaz, médico oftalmologista, conosco aqui no estúdio da TV Candidez. Dr. Álvaro, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo, como eu disse, pela primeira vez aqui no programa. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Um prazer para mim estar aqui no Amostra Grátis da Saúde e vamos ter uma conversa bem produtiva aí nessa noite. Que legal. E já de antemão, em nome de toda a direção aqui do Sistema MPA de Comunicação da TV Candidez, em nome do nosso diretor Mairink, eu quero aqui agradecer aqui a sua presença, que muito nos honra, trazendo temas importantes ligados à questão da saúde dos olhos, especificamente hoje sobre a questão da catarata, do glaucoma, que são os carros-chefes que nós vamos abordar hoje. Então, o nosso agradecimento em nome de toda a direção da TV Candidez pela sua presença aqui hoje, porque sair da sua casa, você teve um dia hoje de muito trabalho, de cirurgia, e está disposto a vir aqui trazer essas informações, é muito importante. Nosso muito obrigado, viu, doutor Álvaro, pela sua presença. Doutor Álvaro, vamos começar falando um pouco sobre a questão da catarata. Eu tenho quase que certeza que quase todos os adultos já ouviram falar na catarata, mas às vezes fica um pouco solto. O que é a catarata para que a gente possa começar esse nosso bate-papo? Samuel, a catarata é extremamente comum. Para você ter uma ideia, ontem eu atendi 25 pacientes, eu indiquei a cirurgia de catarata e catarata já dura, vamos dizer assim, para 15 desses pacientes. Você vê que é extremamente comum e a catarata não é uma doença. A catarata faz parte do envelhecimento natural do olho. Da mesma forma que todos os nossos órgãos, eles sentem a passagem do tempo, sentem a oxidação dos radicais livres, nossos olhos também sentem essa passagem do tempo, o envelhecimento, e surge a catarata. A catarata nada mais é do que o embaçamento de uma lente natural que nós temos no olho, que se chama cristalino. Da mesma forma que uma câmera fotográfica, nosso olho é muito parecido com uma câmera fotográfica, Samuel. Os componentes, inclusive, são paralelos, vamos dizer assim. E imaginem vocês que nós temos uma lente interna nessa câmera, que com o tempo ela vai ficando amarela, ela vai perdendo a transparência. Isso é a catarata. Então, falar da catarata, né? E com relação à questão dos sintomas, é fácil o paciente
ter a percepção de algum tipo de sintoma, na questão da perda de visão, por exemplo? Às vezes ele acha que é algo comum, não é comum. Que atenção a pessoa deve ter à questão dos sintomas? O sintoma da catarata, muito inicialmente, ele começa com a pessoa perdendo o que a gente fala de sensibilidade ao contraste. Contraste, ele é a diferenciação de intensidade luminosa que o nosso olho faz. E a catarata vai reduzindo a percepção do contraste e o paciente vai começar a perceber a catarata principalmente à noite. Com a redução da intensidade luminosa, a nossa pupila, que é essa parte colorida do olho aí, que a íris circunda, dilata para receber mais luz e quando a catarata começa a se formar, essa entrada de luz no olho é prejudicada. Então, à noite, o paciente sente mais inicialmente a formação da catarata. Agora há pouco você falou dos pacientes que você atendeu, né? Ontem, 25, 15 tiveram indicação da catarata. Como é que é feita essa questão do diagnóstico? É apenas numa conversa, no olhar clínico, ou um médico oftalmologista ele precisa de fazer um exame mais apurado para que seja constatada a catarata? O exame, quando o paciente chega no consultório, nós sempre medimos ali o grau do óculos que a gente passaria para esse paciente. Se durante o exame a gente coloca o grau correto para o paciente uma espécie de óculos que a gente usa ali durante o exame, e mesmo com o grau correto o paciente não atinge 100% da visão, a gente tem que investigar por que a visão não está na sua normalidade. E nessa investigação a gente olha se o paciente tem catarata, olha se ele tem glaucoma, olha se ele tem algum problema lá no fundo do olho, que é a retina, para a gente ver em que etapa da formação da imagem no olho ele está com problema. O mais comum é, de fato, a catarata. É certo dizer, doutor Álvaro, que todas as pessoas, ou praticamente quase todas as pessoas, com o passar do tempo, quanto mais alcançarem vida, vão apresentar a questão da catarata, que você já deixou claro que não se trata de uma doença, ou tem pessoas que podem chegar aí aos 80 anos sem nenhum tipo de problema? Todo mundo, com o tempo, vai ter catarata. Da mesma forma que a gente tem ruga no rosto, a gente vai ter catarata. Mas aí você me fala, não, mas tem gente que tem 70 anos e tem pouca ruga. Isso aí vai muito da genética, do estilo de vida da pessoa, se é uma pessoa que tem diabetes, que é algo que acelera muito a catarata, ou se é uma pessoa que fuma, que o cigarro também é muito prejudicial para os olhos, não só para a catarata, como para a retina. Então, depende da genética, do estilo de vida. Mas eu te afirmo que com 80 anos, praticamente 100% das pessoas vai ter catarata. Bom, e quando se fala da questão da saúde dos olhos, fica sempre aquela grande preocupação da perda da visão. A catarata, ela pode deixar uma pessoa cega se não for tratada de maneira corretamente? A cirurgia de catarata hoje é muito segura. Então, a gente diz que a catarata é uma causa reversível de cegueira. É a causa mais comum de cegueira reversível no mundo. Reversível quer dizer que, se a gente faz a cirurgia, a visão volta. A não ser que o paciente tenha outros problemas que justifiquem. Mas, pela catarata em si, a cirurgia resolve. É uma causa reversível de perda da visão. Bom, e com o aparecimento da catarata, tem algum tipo de comportamento, até alguma outra doença que pode vir aí até piorar aí e agravar mais ainda a questão da catarata? Samuel, nós temos, quando a gente fala catarata, a gente imagina um guarda-chuva de doenças do cristalino. Tem várias causas e vários tipos de catarata. Isso é muito interessante da gente falar, porque, por exemplo, tem criança, tem bebê que nasce com catarata. É a famosa, a catarata congênita. Congênito quer dizer que veio da gênese, da formação do bebê, a catarata. Então, nós temos cataratas associadas a doenças sistêmicas. Alguns tipos de doença têm, dentre os seus sintomas,
a formação de catarata. Algumas cataratas específicas, algumas cataratas que dificultam muito a cirurgia, inclusive. Nem sempre a cirurgia de catarata é igual. Isso é outro questionamento muito interessante, porque os pacientes às vezes falam, no outro dia meu vizinho operou e estava com a visão 100%, e às vezes daquele paciente em específico demora mais para chegar no 100%. É exatamente por isso. Nós temos vários tipos de catarata, cada cirurgia é personalizada para cada paciente. Alguns pacientes têm um grau do óculos muito alto e tem alterações no fundo do olho. Então, quando a gente usa esse termo catarata, a gente tem que lembrar que tem vários tipos e que cada olho é um olho, cada um tem suas características específicas. Que bacana. Muito obrigado aí a todos que estão participando aqui. Você sabe de onde que eu estou recebendo mensagem aqui agora, doutor Álvaro? Da cidade de Porto Alegre. Deixa eu mandar aqui um abraço. Porto Alegre é uma cidade realmente que é muito bonita, capital do Rio Grande do Sul. Normalmente quem vai ali para a Serra Gaúcha, Gramado, Canela, acaba que obrigatoriamente tem que passar ali por Porto Alegre, né? Ou às vezes Caxias. Mas a maioria dos voos ali descem em Porto Alegre. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Marcela Martins. Estou aqui em Porto Alegre, acompanhando o programa pelo site da TV Candidez. Gostaria de saber do Dr. Álvaro Vaz os cuidados no pós-operatório de cirurgia de catarata. Um abraço a todos e parabéns pelo programa. Estamos aqui acompanhando a entrevista do Dr. Álvaro Vaz. Não sei se você conhece a Marcela Martins, mas está te acompanhando de Porto Alegre. Obrigado, Marcela, pela pergunta. Realmente a audiência chega longe, né, Samuel? Legal, bacana. E é uma pergunta muito interessante, porque os pacientes ficam, às vezes, tensos ali no pós-operatório. O pós-operatório da cirurgia de catarata hoje, ele é relativamente simples e rápido, exatamente porque a abertura que é feita no olho para remover essa lente, que é o cristalino, ela é uma abertura muito pequena, de 2,2 a 2,75 milímetros. Então, na grande maioria dos casos, a gente nem dá ponto na cirurgia. E a lente fica muito bem posicionada no olho. É uma preocupação muito comum do paciente. Às vezes o paciente chega no outro dia, ele chega até com uma certa culpa, uma certa ansiedade, fala, doutora, eu mexi no fogão ou fiz algo assim. E, de fato, a gente orienta a não fazer no início, até pelos riscos do paciente mexer com fogo ali, naqueles primeiros dias em que ele está com a visão mais baixa. Mas a lente não sai do lugar assim, ela fica bem estável no olho e movimentos cotidianos do dia a dia ali no pós-operatório não vão justificar a saída da lente do lugar. Ela fica bem estável. Olha só, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Com muito prazer, a gente está recebendo hoje pela primeira vez o Dr. Álvaro Vaz, médico oftalmologista, especialista na questão da cirurgia de catarata e glaucoma. Glaucoma a gente também vai falar no programa, hein? Antes de chamar aí o nosso primeiro e breve intervalo, deixa eu dar aqui um recado de uma matéria que está no site do Sistema MPA de Comunicação, que é sobre a questão do café e motivação. A revista Café e Motivação promove a primeira degustação de cafés especiais aqui em Divinópolis. Esse evento que vai acontecer no dia 17 de setembro, domingo, no Coiflev, no bairro Cidil, e será dividido em 2 turnos, de 10 ao meio-dia e meia e de 2h30 às 5 da tarde. Busca revelar os processos pelos quais os grãos passam antes de serem transformados na famosa bebida. Um abraço para o Fabílio Rodrigues, para toda a equipe do Café e Motivação em Divinópolis, dia 17 de setembro. Você vai ter aí esse momento todo especial desse histórico de grande sucesso, que é a degustação de cafés especiais aqui em Divinópolis. No site do Sistema MPA de Comunicação, você tem essa e outras notícias. Deixa eu falar aqui da entrevista da Elis Regina Guimarães, aqui na Fechada Túlio, por gentileza, que aconteceu no mês passado. Ela que é a diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso site. Evidentemente, está lá no canal do YouTube. O Túlio vai colocar aí uma foto para a gente, por gentileza. Trouxe aqui informações importantes e muita gente
gostaria de ver novamente essa entrevista e é bastante interessante. Agora sim, eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Olha só, na próxima terça-feira já vai ser setembro e eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez o naturopata Ramon de Assis. Ele gravou uma curta chamada e o Túlio coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. Sou o naturopata Ramon de Assis. Quero convidar a todos para assistirem, para participarem da nossa próxima participação aí no programa, na terça-feira que vem, dia 5 de setembro, a partir das 21 horas. Conto com vocês. Um abraço para o Ramon de Assis, portanto, na próxima terça-feira, ao vivo, aqui no estúdio da TV Candidez, dia 5 de setembro, na primeira terça-feira do mês. Na semana passada, eu tive o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez o Dr. Felipe Belmiro, médico pós-graduado em geriatria. Túlio vai colocar uma foto dele para a gente. Essa entrevista também você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Foi uma entrevista muito pontual, entrevista positiva, onde ele falou sobre a questão do envelhecimento saudável. Nós temos aí uma foto do Dr. Belmiro ou não, Túlio? Se não tiver, não tem problema. Mas essa entrevista, aí sim, Túlio, obrigado. Essa entrevista você pode acompanhar aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Ele que atende aqui em Divinópolis, na Antônio Olímpio de Moraes, 338, na sala 1501, trazendo aqui várias informações, vários conhecimentos e foram muitas e muitas perguntas. Hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui o médico oftalmologista, Dr. Álvaro Vaz. Nós estamos falando sobre a questão da catarata e também do glaucoma. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutor Álvaro, no segundo bloco, a gente já vai dar sequência, falando também sobre a questão do glaucoma e também, claro, com outras perguntas ligadas à questão da catarata. Mas nesse segundo bloco, eu sempre gosto aqui de fazer aqui, e o público já está acostumado, um pouco do apanhado da história de vida desse profissional que está aqui conosco. Como é que é a história do Álvaro, ainda criança, começando aí os seus estudos e até chegar rumo à medicina? Você é natural de qual cidade? Samuel, eu sou natural de Dores do Indaiá, no interior de Minas, uma cidade de 11 mil habitantes, pela qual eu tenho muito carinho, sempre estou lá, praticamente toda semana, e atendo lá também, tenho o privilégio de atender a população de lá, e minha família ainda reside lá, então eu estou sempre em Dores. Que legal. E como é que foi a sua caminhada para chegar até a medicina? Desde cedo, desde muito pequeno, você já mirava em ser médico? Como é que foi essa história? Ou você teve um incentivo de alguém na família? Eu fui muito guiado pelo meu irmão, Ângelo, que foi abrindo os caminhos aí. Ele fez medicina, fez também na UFMG, onde eu me formei também. Nós dois nos formamos lá. E ele é 2 anos mais velho que eu, então fez medicina, eu logo fiz também. A gente ainda é muito próximo, então a gente
acaba sendo incentivado dessa forma, né? Olha, que legal. E o Álvaro, como é que foi a carreira que ele seguiu dentro da medicina? Ele é especialista em ortopedista. O Ângelo é ortopedista. Perdão, o Ângelo. O Ângelo é ortopedista, ele fez ortopedia também na UFMG, depois ele se especializou em coluna, depois fez dor no Sírio-Libanês, em São Paulo, e hoje ele é especialista no Hospital Mater Dei. É um profissional de ponta hoje na área dele. E ele trabalha com pacientes que têm dores em diversas articulações, coluna e dores crônicas, às vezes que já passaram por vários profissionais e que não resolveram. Então, ele recebe esses pacientes e tem tido resultados muito bons na área dele. Ângelo Vaz. E você, e onde que foi a sua formação como médico? Eu me formei na UFMG, na Universidade Federal de Minas, em Belo Horizonte. Depois fiz minha residência médica também numa universidade federal, do Triângulo Mineiro. Depois voltei para Belo Horizonte, fiz minha subespecialização em glaucoma e cirurgia de catarata. E hoje eu continuo lá no Hospital das Ciências Médicas, também é um lugar pelo qual tenho muito carinho, que me recebeu muito bem. Hoje eu oriento os médicos que estão iniciando ali no aprendizado da cirurgia e também no ambulatório de glaucoma, que a gente vê casos muito complexos que chegam para a gente. E é um hospital 100% SUS, eu gosto muito de atender os pacientes do SUS, vejo um propósito muito forte nesses atendimentos. Que bacana. E então, para mim, eu me sinto muito privilegiado de estar em todos os lugares que eu estou atualmente. Que legal. Divinópolis, você está aqui no Olhares. Deixa eu mandar um abraço para o doutor Antônio Augusto, lá na Olhares, ali na Itapecerica. Como é que a cidade de Divinópolis abraçou um dorense, né, lá de Dores do Indaiá? Você sentiu que você foi bem acolhido aqui? Porque você não é um divinopolitano de nascimento. Exato. Né? Você vai se tornar e está se tornando um divinopolitano de coração. Mas eu sempre faço essa pergunta para os médicos que não são daqui e que por aqui dão entrevista. Como é que foi que você sentiu essa receptividade do público aqui de Divinópolis? Samuel, eu tinha uma lembrança de Divinópolis. Eu vinha muito a Divinópolis com minha mãe. Minha mãe é dentista lá em Dores e ela fazia cursos de atualização aqui em Divinópolis. E isso, eu bem pequeno, ela me trazia junto. E eu me lembro que ela ia aqueles shoppings de roupa ali perto da rodoviária. Até hoje existem lá, Até hoje, inclusive. Então, eu tenho essa lembrança de Divinópolis, da gente pequeno, minha mãe me trazendo e comprando, renovando o guarda-roupa aqui em Divinópolis. E nunca imaginava, talvez, né, que anos depois você estaria atuando como médico aqui em Divinópolis. Exatamente. E fui muito bem acolhido pelo Dr. Antônio Augusto, lá na Clínica Olhares. É uma pessoa que eu admiro muito, muito honesta, uma pessoa muito íntegra e que me recebeu muito bem, me deu uma abertura que eu sou muito grato também. Que legal. Enfim, toda a cidade, porque acaba que você começa a criar um pouco de vínculo também, até com o próprio seu cliente / paciente, né? Sim. Que é de Divinópolis, e começa a criar um pouco ali de vínculo no retorno na consulta e até numa indicação de um parente, de um próprio familiar também, de um amigo, de um vizinho, por exemplo. Exato, exatamente. Eu que já morei em várias cidades aí ao longo da minha formação, eu realmente sinto que a população de Divinópolis é muito acolhedora e nos recebe muito bem, com muito carinho. Praticamente a gente não tem nenhum médico que não é de Divinópolis e que passa aqui pelo programa quando a gente aborda isso e que não fala desse carinho que a cidade recebe. Isso é muito verdade. Importante. O doutor Álvaro, você está aqui hoje para responder sobre a questão da catarata, sobre a questão do glaucoma, que é muito importante, mas você também está aqui hoje para receber uma pequena homenagem que toda a produção da TV Candidez, do programa Mostra Grátis da Saúde, preparou para você. São pessoas que te cercam, pessoas que te gostam e que pessoas, acima de tudo, que te olham hoje, você como médico que venceu uma etapa importante e que muitos desejariam ter chegado nessa etapa, que é passar num vestibular pesado, que é um vestibular da UFMG, concluir a graduação, ir para uma residência médica, eu nem sei se o termo ainda é residência médica. Isso. Enfim, são pessoas que acompanharam aí esse seu caminhar. Nós temos aqui os 3 primeiros depoimentos. Olha só quem é que fala aqui do Dr. Álvaro. O Túlio coloca para a gente.
Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis de Saúde. Eu sou a Renata. Eu fui babá do Dr. Álvaro. O Álvaro sempre foi muito inteligente, muito dedicado, muito estudioso. Eu sinto muito orgulho, sou muito feliz de poder ver a trajetória dele e poder assistir agora o sucesso dele e ver no que profissional que ele se tornou. Se tornou um cara muito bacana. O Álvaro é de uma elegância tremenda, um profissional muito bacana mesmo. Desejo a ele toda a felicidade do mundo, todo sucesso e parabéns. E um grande abraço para você, Álvaro, um abraço a todos, um abraço, Samuel. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou o tio do Álvaro, Dr. Álvaro. Falar dele é muito fácil, né? Quando criança, uma pessoa sempre muito inteligente, muito sapeca e curioso. Então, através disso aí, com as poucas palavras que eu sei dizer, que se tornou uma pessoa muito dedicada, competente e procura fazer tudo o que faz com excelência. Então, uma pessoa que a gente está vendo a ascensão dele e só temos a parabenizar e ter orgulho dele, da pessoa que ele se tornou. Um ser muito bom, carinhoso com a família e verdadeiro. E tenho certeza que todos que passar pelas mãos do profissional que ele será muito bem assistido, né? Só tenho a parabenizar ele pelas conquistas dele e, né, que sempre deixa toda a família orgulhosa. Parabéns mais uma vez e boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, Álvaro. Bom, falar sobre o Álvaro é tarefa fácil e eu me sinto muito confortável nela, porque as qualidades são muitas para a gente enumerar, né? Então vamos lá. Nós somos primos. Então, desde daqueles primeiros tempos na infância que a gente passou na casa da nossa avó, dava para perceber nitidamente a criança inteligente, perspicaz, sagaz que ele sempre foi. Era nítido ver como que aprender, adquirir novos conhecimentos para ele sempre foi um prazer. E é nítido também que ele trouxe isso para a vida adulta, se transformando nesse homem que ele hoje é o profissional que, além de competente, esforçado e com muita sede de melhorar, de adquirir novos conhecimentos, uma outra característica muito forte dele, que é um coração de ouro, um coração muito bom, uma pessoa muito humana, sempre muito preocupado com o bem-estar das pessoas que o cercam, demonstra sempre muito carinho, enfim, eu acho que define muito o Álvaro, né? Eu acho que é uma pessoa que une capacidade intelectual, sede de aprendizado, né? Sempre uma tentativa de evoluir e uma bondade muito grande de coração, um coração grande, amoroso. E não foi por outro motivo que ele foi escolhido por mim, pelo meu marido, para ser o padrinho do nosso filho, né? Então ele, além de primo querido, ele é também o nosso compadre, né? Álvaro, você merece tudo de bom que a vida pode te oferecer. Você é muito especial, muito querido, muito amado por nós. Um profissional respeitado e que merece todo o nosso respeito, realmente, nossa admiração e o nosso carinho, tá? Um grande abraço para você. Ô, doutor Álvaro, como é que você recebe esses 3 primeiros depoimentos? Da Renata, o Ronaldo, seu tio, e a Patrícia Cerqueira, sua prima, e falou que agora é sua comadre também. Isso, coisa boa, são pessoas muito queridas, estou sempre próximo a eles, faço questão de estar próximo. A Renata tá com a gente até hoje, muito próxima, era a nossa babá e depois virou uma amiga muito, muito próxima e uma amizade muito forte que nós temos. O Ronaldo, sábado agora, eu estava terminando de montar um equipamento no consultório, lá em Dores, era quase 11 da noite, eu tinha acabado de chegar de Belo Horizonte e na dificuldade ali que eu estava tendo com os parafusos e tudo, liguei para ele, ele 11 horas da noite foi lá me ajudar e eu acho que isso representa muito o que ele faz pela gente, aquela pessoa que
qualquer apuro que a gente passa, a gente liga e tá ali do lado, né? É uma segurança forte que a gente tem. E Patrícia é uma prima que a gente, muito amiga, e que a gente sempre encontra lá em Belo Horizonte. Eu recebi com muito carinho esse convite de ser padrinho do Henrique, que é uma criança também muito inteligente, assim, uma criança que dá gosto de acompanhar de perto. E são pessoas muito queridas, como muitas outras que estão aí todo dia do meu lado e me incentivando. Que legal. Mas nós temos mais gente para falar aqui do Dr. Álvaro Vaz. São 2 colegas médicos. O Túlio está me avisando que estão prontos. São 2 depoimentos, são 2 médicos e o Túlio coloca para a gente. Oi, Samuel. Oi, todo mundo da TV Candidez. Fico feliz em estar voltando aí, mesmo que para falar agora de um profissional extremamente competente, que é o Dr. Álvaro, nesse horário que leva informações para as pessoas, né? Totalmente responsável da parte ocular. E hoje vocês estão aí com um médico exemplar, que é o Dr. Álvaro. Além de ser um amigo pessoal, ele trabalha comigo já há algum tempo em Piuí e em Divinópolis. Dr. Álvaro, ele é uma pessoa extremamente ética, responsável, ele dá 100% de si em todos os casos de qualquer paciente. É uma pessoa muito caridosa. Eu sei que eu tenho muito a aprender com ele ainda, tanto na parte profissional quanto na pessoal. É uma pessoa que eu orgulho muito de estar no meu meio, viu? E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, Álvaro, tudo de bom mesmo. Eu sei que você tem um futuro promissor e você vai deslanchar, tanto pela pessoa que você é, quanto profissional que você é, viu? Um beijo para todos da TV, um beijo, Samuel, boa noite. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos os telespectadores aí do programa Amostra Grátis. Aqui é o Dr. Antônio Augusto, eu sou o diretor clínico e o diretor técnico da Clínica Olhares aqui de Divinópolis. Estou passando aqui só para falar um pouquinho do Dr. Álvaro Vaz, grande profissional que integra aqui o nosso corpo clínico. É um prazer tê-lo aqui com a gente, Álvaro. Parabéns pela sua dedicação aqui aos nossos pacientes. Um abraço a todos. Bom, nós tivemos aí 2 depoimentos. Doutora Miriam Lopes Sansoni, um abraço para a doutora Miriam, está lá em Piuí. Doutor Antônio Augusto, ele é difícil de dar depoimento, hein? Isso aí foi uma inédita. Muito obrigado, viu, doutor Antônio, pelo seu depoimento. E como é que você recebe esses 2 depoimentos de 2 colegas médicos? Samuel, eu sou muito grato a quem me abre portas. Eu sou eternamente grato. Eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo, porque tem que ter muita confiança para pessoas, por exemplo, como a Miriam e o Antônio, que já têm suas clínicas, já estão estabelecidos, a abrirem as portas para receber alguém novo, alguém que a princípio eles não conhecem, e colocar o seu nome, colocar o nome de suas clínicas ali à disposição. Então eu sou muito grato a todo mundo que me dá essa oportunidade. Tenho muito carinho tanto pelo Antônio quanto pela Miriam, e valorizo muito a amizade e a confiança deles. Eu procuro todos os dias fazer por onde corresponder a essa confiança. Que legal. Álvaro, doutor Álvaro, a gente vai encerrar agora esse bloco com mais 3 finais de depoimentos. São pessoas muito próximas a você e que são depoimentos que retratam muito bem quem é e quem se tornou hoje esse médico oftalmologista. O Túlio está me avisando que estão prontos esses depoimentos para a gente fechar esse bloco, conhecer um pouco mais da vida do Dr. Álvaro Vaz. Olha só quem é que fala dele agora. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis. Meu nome é Ângelo, sou irmão do Álvaro e também colega de profissão, só que eu atuo na área de ortopedia. E se a gente for conversar com as pessoas que conhecem o Álvaro, eu acredito que todos vão falar dele como uma pessoa que foi muito dedicada na construção da formação médica. Então, ele sempre foi muito dedicado nessa construção dessas habilidades médicas e, como hoje um profissional maduro, ele é capaz de aplicar essas técnicas de forma muito particular. Isso porque o Álvaro tem um dom. O Álvaro tem o dom da escuta.
Ele é capaz de absorver cada detalhe daquilo que é comunicado para ele, verbalmente ou não. Então, com isso, ele é capaz de fazer diagnósticos muito precisos e traçar planos de tratamento muito personalizados para os pacientes, o que a gente sabe que é muito importante para um tratamento bem feito. De forma complementar, mas não menos importante, o Álvaro é um cirurgião muito habilidoso. Ele tem uma habilidade manual muito grande, o que é algo muito importante e necessário quando a gente está falando de uma especialidade tão delicada quanto a oftalmologia. Em resumo, nós somos muito gratos e orgulhosos de ter o Álvaro em nossa família e também como um profissional tão competente, capaz de assistir tão bem a todos os pacientes que passam por seu caminho. Um grande abraço, Samuel, Álvaro e a todos do programa. Boa noite, meu nome é Júlia. Hoje eu vim falar um pouco sobre o meu irmão, sobre o Álvaro. O Álvaro, ao longo desses 24 anos de convivência quase diária, me ensinou e continua me ensinando alguns valores que eu aplico todos os dias na minha vida. E dizem muito sobre as qualidades que eu enxergo nele. O Álvaro, para mim, sempre traduziu muita paz, muita tranquilidade, sabedoria e, ao mesmo tempo, muita dedicação. Isso, para mim, sempre serviu como exemplo e uma figura de admiração. Eu sempre me espelhei nele, nas qualidades, e sempre tive ele como um porto seguro. A dedicação me ajudou, de certa forma, a construir toda a minha jornada, até a minha formatura, o ingresso na residência. E a tranquilidade e a paz tornam o meu dia a dia muito mais prazeroso. Eu consigo degustar a vida de uma forma como ele faz. É uma coisa muito própria dele. E é uma coisa que eu admiro muito e eu acabo me inspirando nisso. O Álvaro, para mim, sempre vai ser uma figura que eu quero ter perto, que eu quero aprender com ele e que eu quero dividir a vida. Quem tem o prazer de conviver com ele sabe do que eu estou falando. Eu queria deixar o meu abraço, e um abraço bem forte, apesar da distância. A gente sempre está junto, sempre está unido, e que isso continue para sempre. E te amo muito, Álvaro. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, pessoal do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou Eleusa Vaz, mãe do Dr. Álvaro. Falar do Álvaro, para mim, é muito simples. Falar do Álvaro é falar de uma criança muito esperta, uma criança curiosa, uma criança que entrou na escola e logo nos primeiros meses aprendeu a ler. Com sua inteligência e a sua expertise, sempre esteve à frente de tudo. Sempre fez tudo muito rápido, tudo que ele pegava para fazer era rápido. Aprendia tudo com muita rapidez. Álvaro se tornou um adulto muito dedicado em tudo que fazia. Por onde ele passava, os professores da faculdade, todos encantavam com ele, com a inteligência, com a sabedoria. Todas as pessoas que se aproximam do Álvaro se apaixonam por ele. Álvaro é alma. Álvaro não escolheu a medicina. Álvaro foi criado por Deus e escolhido por Deus para a medicina. Álvaro, cuidar dos olhos é muito simples entender. Álvaro é alma. Álvaro enxerga as pessoas através da alma. Ele sempre vê tudo antes e com muita inteligência, com muita sabedoria. Além disso, é uma pessoa extremamente divertida, alegre. Álvaro é um ser iluminado. Álvaro é um filho amado. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, Álvaro. Beijos. Muito bem, a gente fecha agora esse bloco com esses 3 depoimentos. Você gostaria de fazer um agradecimento, esses 3 últimos, ao Ângelo, Júlia e a doutora Eleusa lá em Dores do Indaiá? Ângelo, Júlia e Eleusa, nós somos um grupo muito unido, muito forte. A gente está
se estimula muito. Eu acho que a gente só impulsiona um ao outro. Eu até tenho a foto deles no meu celular. Várias vezes ao dia eu olho e aquilo me estimula muito. Como a gente confia um nos outros e como a gente supera tudo para estar junto e crescendo, desenvolvendo. Eu fico imaginando o orgulho da dona Eleusa, né? Ver os 3 filhos caminhando aí para a medicina. Eu não sei nem se a dona Eleusa, que é sua mãe, mirou isso, se ela planejou isso, mas eu acho que ela deve sentir muito orgulho de tudo isso, né? Do Ângelo, da Júlia, que está lá na sua residência médica lá em São Paulo, e de você também. Eu até falei com minha mãe hoje, como é um privilégio, esses dias, na última semana, eu falei, mãe, como é um privilégio a gente ter a pessoa, o maior exemplo de construção, de constância, tão perto e poder ter esse norte, ter essa orientação. Eu falei com ela, eu encontrei ela sábado, a gente estava conversando, a gente conversa muito, eu falei como que os pais são importantes para guiar os filhos, porque a gente, quando é jovem, a gente não tem visão do todo, nossa visão é muito restrita. É fundamental que os pais estejam ali guiando e conduzindo os filhos para um caminho de uma vida de frutificação e de plenitude. Legal. Ô, Túlio, a gente vai chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. O Túlio vai colocar uma foto pra gente aí. Deixa eu mandar um grande abraço para toda a equipe da Clinar, que tem lá o doutor Felipe Rocha e toda a sua equipe, a doutora Priscila Amaral Rocha. Deixa eu mandar um abraço para as secretárias. Estive lá fazendo uma visita. E a Betânia, a Janice, são 2 secretárias que atendem muito bem. Um abraço para o doutor Felipe Rocha. Vai estar conosco dia 12 de setembro, ao vivo no estúdio da TV Candidez, ao vivo pela primeira vez. Obrigado, Túlio. Já que eu estou na sessão de abraço, deixa eu mandar um grande abraço para o mais novo ambiente de consultório odontológico da cidade, que é o Zeluz, da Amanda Vargas e da Tássia Ferreira. A doutora Amanda Vargas, que é endodontista, né, aperfeiçoando aí na Ponte Fixa. Também para a Tássia Ferreira, que é odontopediatra. Um abraço para toda a equipe da Zeluz, Antônio Olímpio de Moraes, aqui, 857, no 4º andar. Breve também conosco. Obrigado a todos que nos recebem muito bem quando a gente é abordado, e eu fico muito feliz aí com esse carinho que nós somos acolhidos. Estou recebendo hoje com muito prazer o doutor Álvaro Vaz. É a última terça-feira de agosto. Doutor Álvaro, a gente dedicou aqui um pouco do programa relacionado a essa questão para que as pessoas possam ficar conhecendo um pouco mais você, mas vamos falar um pouco sobre a questão do glaucoma também, que parece que o catarata é mais falado do que o glaucoma, mas parece que o glaucoma é tão ou mais perigoso do que a catarata. O que é o glaucoma, para a gente fechar esse programa agora até o final?
Bom, Samuel, as pessoas conhecem o glaucoma como a pressão alta do olho. É a forma mais simples de explicar para as pessoas o que é o glaucoma e qual a importância do tratamento. Não é só a pressão alta do olho. O glaucoma, ele é um quebra-cabeça que a gente junta de várias informações, dentre elas a mais proeminente, a pressão alta do olho. Mas o glaucoma é uma lesão no nervo óptico. O que eu explico para as pessoas, eu gosto muito de fazer comparação para que as pessoas entendam, comparação com coisas do dia a dia. É como se nosso olho fosse uma televisão e nós temos um nervo, que é o cabo da televisão, que leva a imagem lá para o cérebro. Quando a gente tem glaucoma, que a pressão é alta e esse cabo, ele vai se esgarçando, ele vai ficando machucado até que ele se rompe e a imagem da televisão apaga de vez. Essa é a comparação que eu faço. Como é que é feita a questão do diagnóstico do glaucoma? É um pouco parecido também com a situação da catarata? O diagnóstico do glaucoma, ele é feito pelo médico oftalmologista. Isso é muito importante eu destacar, Samuel, porque eu vou fazer uma comparação que eu tive na minha família. Meu pai tinha glaucoma, ele faleceu, ele tinha glaucoma e meu pai tinha o hábito, no interior ali, cidade muito pequena, ele consultava sempre aqueles profissionais que muitas vezes não são médicos, que estão ali nas óticas, e esse profissional ele ia mudando óculos, e a visão do meu pai piorando. E chegou uma certa vez, foi até minha mãe que falou, olha, nós precisamos investigar melhor o que justifica essa perda de visão, porque o óculos não está resolvendo. E foi aí que meu pai foi a Belo Horizonte e passou por uma consulta com o médico oftalmologista e foi diagnosticado que do olho esquerdo ele já não enxergava. Ele não enxergava por causa de um glaucoma avançado e que é muito comum que pessoas que às vezes vão perdendo a visão lentamente, como é o caso do glaucoma, que elas não percebam. E às vezes a pessoa enxerga de um olho só e nem percebe. Foi o caso do meu pai. Então, o diagnóstico do glaucoma, ele é feito pelo médico oftalmologista. A consulta oftalmológica, ela envolve várias outras coisas, além da prescrição do óculos. Envolve a medida da pressão do olho, envolve a avaliação do nervo, envolve avaliação de catarata, da retina. Então, é uma consulta completa. Isso o Conselho Brasileiro de Oftalmologia destaca muito junto à população, que o médico oftalmologista é o único profissional capacitado para, de fato, cuidar integralmente da saúde ocular. A situação do seu pai teve influência na escolha da oftalmologia para você? Essa pergunta é quase que inevitável, sim, diante sim. desse relato que você acabou de dizer aí. Samuel, nossas escolhas, muitas vezes, elas são guiadas por coisas que a gente não imagina. Se você me perguntar se eu escolhi a oftalmologia, eu escolhi o glaucoma por isso, eu te digo racionalmente que não teve peso. Mas inconscientemente, talvez sim. E a gente tem uma missão que a gente vem para a Terra com uma missão que ela talvez já esteja definida de forma que não dependa tanto da gente, né? É um caminho que já está meio que traçado. É um caminho a ser traçado. Doutor Álvaro, não vai ter como a gente hoje mergulhar de cabeça, até para a questão do tempo, na questão da catarata e na questão do glaucoma. É quase que impossível hoje. E eu estou recebendo aqui algumas mensagens fora do tema, e muito em respeito ao telespectador, eu gosto de fazer essas perguntas. É claro que está dentro da área da oftalmologia. Sim. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Emerson, do bairro Ipiranga. Eu tenho toxoplasmose no olho direito, desde recém-nascido, e me atrapalha a focar a visão. Tem tratamento para resolver? Minha idade é 49 anos. Como é que o doutor Álvaro pode nos ajudar? Interessante, Samuel, essa pergunta, porque eu atendi um paciente exatamente hoje com a mesma pergunta. Ela já tinha consultado anteriormente e assim que eu estava avaliando ela falou, olha, eu tenho de fato uma cicatriz de toxoplasmose no fundo do olho. Eu expliquei para ela o seguinte, nosso olho, o fundo do olho, ele tem uma região muito sensível que é muito importante para a formação da imagem, que chama mácula. E tem o restante,
que é importante também, mas que tem uma importância menor na formação da imagem. A cicatriz de toxoplasmose, ela pode acontecer em qualquer região do fundo do olho. Quando a pessoa, por azar ou por ser uma toxoplasmose congênita, ela tem a cicatriz no centro da visão, de fato, a qualidade da visão fica muito comprometida. Quando é uma cicatriz periférica, que está fora dessa região mais sensível, muitas vezes a pessoa nem percebe. Eu até falei com essa paciente hoje, olha, se a gente pegar todas as pessoas e olhar no fundo do olho, a gente vai ver que muita gente tem cicatriz de toxoplasmose, mas nem sabe, convive com isso e de fato não faz diferença para aquela pessoa, porque a toxoplasmose, o micro-organismo entra em contato com praticamente todas as pessoas ao longo da vida. Algumas pessoas desenvolvem cicatriz ao longo do olho, outras têm sintomas inespecíficos e se curam espontaneamente. Então, tem relação da convivência com os gatos ou não? Sim, o gato ele é um dos hospedeiros do micro-organismo da toxoplasmose. Mesmo em adulto, a pessoa deve tomar cuidado então com o gato ou não tem nada a ver quando já está adulto? Sim, tem a ver principalmente a mulheres gestantes, grávidas, porque tanto que durante o pré-natal a mulher gestante ela faz o exame para saber se ela já teve ou não contato com esse micro-organismo, porque se a mulher nunca teve contato ao longo da vida, ela tem que se prevenir mais ali durante a gestação para que não tenha contato agudo durante a gestação, para que não ocorra exatamente a toxoplasmose congênita, que é quando o bebê também tem contato ali intrauterino com o micro-organismo e desenvolve, às vezes, a cicatriz lá no fundo do olho, desenvolve catarata congênita e diversas alterações. Ô, doutor Alvo, olha só, essa pergunta também está fora do tema de hoje, mas eu tenho certeza que você vai ajudar aqui. Olá, Samuel, boa noite, estou acompanhando aqui o programa. Peço ao doutor Alvo para comentar o que é o pterídeo e como resolver e se é necessário cirurgia ou só os óculos poderia resolver. Obrigado aqui pela sua mensagem, a pessoa que não se identificou, eu sempre entro aqui no perfil, é Neide Nunes. Obrigado, Neide. Neide, obrigado. Pterígio é muito comum. Pterígio é uma... Eu também, coincidentemente, hoje eu dei essa explicação para um paciente no período da tarde. Porque, por ser algo muito comum, a todo momento a gente dá o diagnóstico de pterígio. O pterígio, ele é uma proteção, na verdade, que o corpo cria para proteger a córnea. A córnea, que é essa parte transparente do olho, ela é a região com maior número de terminações nervosas do organismo. Então, ela é muito sensível. E pacientes ali que, às vezes, têm muito contato com vento no olho, tempo seco, sol intenso, o que o organismo inteligentemente faz? Ele prolifera essa pelinha para recobrir a córnea. Só que, infelizmente, isso prejudica a visão, dá muito desconforto, às vezes aumenta o grau do olho. Então, é o que nós chamamos de pterígio. E nesses casos em que ele dá sintomas, incomoda muito, a gente indica a cirurgia. Há sempre um ditado que os olhos são as janelas do mundo. A pessoa deve, principalmente quem já tem um histórico familiar de algum problema na questão da visão, deve procurar aí uma consulta, um médico, para fazer, digamos, um check-up, como por exemplo, quem tem problema de coração. Por que é importante, diante de todos esses assuntos que nós abordamos, principalmente sobre a questão do glaucoma e da catarata? Quem tem pais ou irmãos com glaucoma tem até 10 vezes mais chance de ter glaucoma ao longo da vida do que uma pessoa que não tem parente de primeiro grau com glaucoma. Então, a genética é forte. Sempre que eu diagnostico um paciente com glaucoma, eu oriento que ou pais ou irmãos ou filhos procurem avaliação oftalmológica, porque pode ser que tenha glaucoma, tem um risco mais alto de ter. E, além do mais, nos pacientes suspeitos de glaucoma, que é aquele paciente que, vamos dizer, que a pressão está no limite, o aspecto do nervo não nos permite bater o martelo de que, de fato, ele tem o glaucoma. Caso esse paciente tenha pais ou irmãos com glaucoma, a gente pesa mais a favor de iniciar o tratamento, exatamente pelo risco de que ele
desenvolva glaucoma ao longo da vida. Olá, Samuel, boa noite. Qual é o principal tratamento com relação ao glaucoma? Será sempre cirúrgico? Pessoa que não quis se identificar, como é que o Dr. Álvaro pode ajudar? Boa pergunta, porque também é muito frequente. O tratamento inicial do glaucoma, ele segue 2 caminhos. O laser, que é um dos caminhos, ou o colírio. São 2 caminhos menos invasivos, com menos risco para o olho. A gente sempre tenta começar por essas vias, desde que o glaucoma seja mais inicial. Por isso, a importância de diagnosticar o glaucoma cedo, porque aí a gente tem um grande arsenal de tratamento, incluindo as cirurgias hoje minimamente invasivas, que nós somos um dos únicos que fazemos aqui na região. Lá na Clínica Olhares, nós já fazemos essas cirurgias para glaucoma. São cirurgias muito modernas, que estão chegando agora no país, algumas, e que permitem que a gente, às vezes, durante a cirurgia de catarata, que a gente coloque uma espécie de stent, da mesma forma que a gente coloca no coração, a gente coloca um stent microscópico no olho para que baixe a pressão, que a gente tente tirar colírio. Tem um arsenal grande, mas respondendo a sua pergunta, basicamente, o paciente que tem um glaucoma muito inicial, a gente tenta controlar com colírio e, caso progrida, a gente vai subindo uma escadinha do tratamento até chegar na cirurgia. E pode levar a cegueira também. Com certeza. As cirurgias de glaucoma, elas, diferentemente da cirurgia de catarata, a cirurgia de glaucoma, o grande objetivo dela é estacionar a doença onde ela está. A gente não opera glaucoma para melhorar a visão, é para parar a doença. O objetivo da cirurgia de glaucoma é que a doença não progrida. É diferente da cirurgia de catarata, que a gente opera para o paciente voltar a ter uma boa visão. Então, essa é a grande importância do diagnóstico precoce de glaucoma, porque se o paciente chega lá com glaucoma já avançado, a gente não tem como voltar atrás. O que perdeu de visão está perdido, infelizmente, porque são células nervosas que nós temos no fundo do olho que foram perdidas. Da mesma forma que a pessoa que tem um AVC, morre neurônios no cérebro, ou no fundo do olho nós também temos células nervosas que são afetadas pelo glaucoma. E essas células não se regeneram como a gente gostaria. Então, o glaucoma, a partir de quando ele progride, não tem volta. É a grande importância e eu acredito que toda essa divulgação tem um papel social muito por isso também, da gente falar para as pessoas que valorizem a saúde ocular e que se consultem com frequência para que evite chegar a quadros assim, que infelizmente às vezes não tem muito o que fazer. Legal. O Túlio também avisando aqui que nós vamos ter que encerrar o programa, já estamos no final. No Instagram, o Túlio vai acreditar pra gente, @AlvaroRVazF. E na Olhares, aqui na Itapecerica, 413, isso é muito importante, está ali 3212-0449. Diante de tudo que foi falado, qual que é a mensagem final que você gostaria de passar para o público que está nos acompanhando agora ao vivo, no que diz respeito a esse tema que nós abordamos de hoje, de um modo geral, muito ligado à questão da saúde dos olhos? A mensagem final que eu deixo é que procure o médico oftalmologista, que é o único profissional que vai cuidar integralmente da visão, da saúde ocular, e que o objetivo maior nosso é, de fato, que as pessoas vivam mais, enxergando melhor, enxergando com mais qualidade, que possam ver seus netos crescendo, que possam aproveitar a vida em sua plenitude. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo, no estúdio da TV Candidez, e a gente espera que seja a primeira de outras futuras, trazendo boas informações para o público que nos acompanha aqui ao vivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel, agradeço a todos que estão nos assistindo. Boa noite, um abraço. Um abraço lá à sua mãe, a doutora Eleusa, dentista lá em Dores do Indaiá. Dores do Indaiá. A família da minha mãe é toda lá de Dores, né? Minha mãe ela foi gerada em Dores e nasceu aqui em Divinópolis. Sim. E todos os irmãos dela são lá de Dores. Um abraço também para o seu irmão Ângelo, para a Júlia, que está lá em São Paulo. Isso. A gente espera contar em breve novamente com a sua presença. Túlio, muito obrigado pelo apoio. Eu sempre gosto de ressaltar, o programa tem a reprise sábado, a partir de 13h. Ao vivo é toda terça. Boa noite, doutor Álvaro. Boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.